Tudo bem, pessoal? Hoje então começamos uma série de gravação das aulas de informática e hoje então nós vamos começar com o programa Windows. Lembrando a vocês que o Windows é considerado um programa que é classificado como sistema operacional ou software básico. Ele é o primeiro programa que aparece na tela quando nós ligamos o computador. Então quer dizer que a função do Windows é de gerenciar todo o hardware e todo o software, ou seja, todas as partes físicas de um computador e todos os demais programas. Então eu vou começar com aquelas perguntas mais frequentes sobre a aula de hoje. Vamos ver aqui no quadro que eu já deixei um esquema pré-pronto para que vocês me acompanhem. Funciona da seguinte maneira. Esses caracteres que eu coloquei aqui na parte superior são chamados de caracteres inválidos ou proibidos. Eles não podem, como está escrito aqui, para vocês poderem me acompanhar, não podem ser utilizados em nomes de arquivos e pastas. Então vocês vão ter que obrigatoriamente, no primeiro momento, memorizar esses caracteres para a prova. Então a banca organizadora irá fazer uma pergunta que envolve qual das alternativas é considerado um caractere inválido ou proibido. Então vocês vão ter que memorizar. Lembrando ainda que pelo princípio da exclusão, se esses caracteres são chamados de inválidos ou proibidos, todos que não estão aqui são considerados caracteres válidos, portanto. Também pode a banca perguntar a vocês de novo, é claro, qual das alternativas corresponde a um caractere válido. Então, cuidado para vocês não confundirem. Alguns toques eu vou dar para vocês não confundirem na prova. Por exemplo, ó, o ponto de interrogação, vocês cuidem na prova para não confundir com ponto de exclamação. Ó, interrogação é inválido, por exclusão, exclamação é válido. 2 pontos é um caractere inválido. Cuidado para não confundir na prova com um ponto e vírgula. Então, algumas dicas assim para que vocês memorizem os caracteres para a prova. Outra questão é que não podem ser utilizados em nomes de arquivos. Quer dizer, em arquivos eu posso, o nome que não. Exemplo, é comum digitar um documento no Word ou em qualquer aplicativo, como Excel, PowerPoint, entre outros, usar esses caracteres aqui, os inválidos, no arquivo. Então é no nome do arquivo que nós não podemos colocar. Então vocês cuidem, né? Porque a banca também pergunta a vocês qual dos caracteres que são considerados inválidos e podem ser usados em arquivos. Lembrando que em arquivos eu posso, é no nome do arquivo, que nem eu escrevi aqui para vocês, vou salientar novamente, em nomes de arquivos que nós não podemos colocar. Então, com referência aos caracteres inválidos ou proibidos, vocês decorem para a prova, né? Uma outra dica que eu também dou, para quem quiser, é claro, memorizar de forma mais rápida, é pensar da seguinte maneira. Fazer com esses caracteres inválidos um bonequinho, um bichinho, enfim, como vocês preferirem, para que vocês acertem. Então, algumas dicas aí vocês podem ter, né, com relação a esses caracteres para vocês guardar para a prova. Então, com boneco, com bichinho, sem bichinho, enfim, como vocês preferirem, vocês têm que memorizar para a prova. Então, com referência aos caracteres inválidos, é isso. Uma outra questão ainda, em ato contínuo, falando do sistema operacional Windows para vocês, que no caso a versão é Windows XP, em relação à lixeira, são 3 palavras-chave que a banca utiliza no dia da prova. São elas que eu coloquei aqui para vocês, já deixei pronto para que vocês me acompanhem. Por exemplo, ocultar. Qualquer ícone nós podemos ocultar, se vocês me acompanharem aqui, qualquer ícone da desktop nós podemos ocultar. Então, vou finalizar aqui a tela para vocês me acompanharem. Qualquer ícone aqui, da área de trabalho, ou da desktop nós podemos ocultar. Eu escrevi lixeira porque a lixeira é o ícone que mais a banca pede para vocês. Então, por isso que eu coloquei lixeira, mas é extensível a qualquer outro ícone, aliás, aqui da área de trabalho. Então, com relação à lixeira, nós podemos ocultar. Cuidado que na prova a banca diz que não é possível ocultar. E é falso, porque nós podemos ocultar. Também posso dizer que nós podemos renomear a lixeira. Observem, não é comum um usuário querer renomear a lixeira. Vou provar aqui para vocês, vou pedir que vocês me acompanhem. Olhando aqui para a tela, está aqui a lixeira. Observem, se vocês clicarem com o botão direito do mouse, vou arrastar um pouquinho para cá para vocês enxergarem melhor. Se eu clicar com o botão direito do mouse, é possível visualizar a opção renomear. Observem, então se eu clicar aqui em renomear, vocês observem que eu posso digitar qualquer caractere, para que vocês me acompanhem. Então, cuidado, que lá no dia da prova, a banca diz que não é possível renomear a lixeira e é falso, porque é possível.
Lembrando, né, que nós como usuários não temos o hábito de renomear. Então, quando aparece uma afirmação dessas na prova, né, as pessoas tendem a dizer que não é possível e está aqui, estou provando a vocês que é. Ainda em ato contínuo, com relação a essas palavras-chave que invocam aqui a lixeira ou alguns ícones da área de trabalho, é possível deletar qualquer ícone da área de trabalho. Só nós não podemos deletar a lixeira. Então, a lixeira podemos ocultar, podemos renomear, mas nós não podemos, cuidado agora, deletar. E por que não é possível deletar a lixeira? A explicação é muito fácil. Para onde iriam os arquivos caso eu pudesse deletar? Então a lixeira não pode se deletar, mas pode se ocultar ou renomear. Então cuidado com relação à lixeira, essas 3 palavras-chave. Mas também digo que é extensivo essas palavras-chave, como ocultar, renomear e deletar, para qualquer ícone aqui da desktop. Então, no primeiro momento, nós vimos os caracteres inválidos ou proibidos, que não podem ser usados em nomes de arquivos. Depois nós vimos agora recentemente as palavras-chave que invocam a lixeira, mas que também, como eu já falei a vocês, é extensível a qualquer outro caractere aqui, ícone da área de trabalho. Ainda com relação à área de trabalho, vocês não esqueçam que volta e meia, de forma muito frequente, aparece uma questão com firewall, que eu vou escrever aqui para vocês no cantinho do quadro. Firewall. Firewall. Lembre-se na prova, fire é fogo e wall para nós aqui na informática é parede ou muro. A palavra que mais se adapta aqui é muro. Então firewall, a dica para vocês guardarem para a prova é parede de fogo ou muro de fogo, em outras palavras. Lembrando que é uma das questões também muito comuns na prova. Então o firewall é nada mais e nada menos do que um software ou programa, porque são sinônimos entre si, software e programa, que protege uma rede, cuidado para vocês não errarem, contra hacker. Então o firewall, ele protege uma rede contra hacker. Hacker, lembrando a vocês, são consideradas pessoas que são invasores, que acessam os dados sigilosos de uma empresa ou dos computadores pessoais. Então, o firewall é um programa ou software do sistema operacional que protege uma rede contra hackers, contra invasores. A pegadinha, entre aspas, na prova, que as bancas costumam perguntar ou afirmar, né, para vocês com relação ao assunto firewall, é dizer que firewall protege uma rede, vou colocar aqui embaixo, contra vírus. Ora, vírus não, porque quem protege contra vírus, senhores, é o programa antivírus. Então o firewall não protege contra vírus, o firewall protege contra hackers, que são pessoas. Quem protege contra vírus é o programa antivírus. Então cuidado na prova se afirmar novamente que firewall protege contra vírus, isso é sempre falso. Haja vista que quem protege contra vírus, eu vou enfatizar, vou frisar para vocês não errarem, é o programa antivírus. E é isso que eles perguntam na prova. Agora, lembrando que tem uma outra questão também, ainda com relação ao firewall, que é a sua localização, que eu vou mostrar para vocês. Uma das perguntas também bem comuns em provas de concurso, né, que é o que nos interessa, é falar onde está o programa firewall. Eu vou mostrar a vocês aqui, ó, o painel de controle. Então, se perguntar novamente na prova onde está localizado o programa firewall, a alternativa correta é o painel de controle, que está ali no quadro selecionado. Se não perguntar onde está o programa firewall, painel de controle, a banca organizadora pergunta isso aqui, ó, qual é a localização ou qual é o nome da categoria que está localizado o firewall. Para vocês me acompanharem, está escrito aqui, ó, sistema de segurança, está marcado aqui e aqui. Então são duas possíveis perguntas com relação ao caminho. Se perguntar novamente onde está o programa firewall, a alternativa correta é painel de controle. Agora, se o painel de controle é formado de várias categorias, existe uma categoria que ele está localizado. Então agora a banca, diferente de perguntar onde está, pergunta o nome da categoria, que é sistema de segurança, conforme eu estou mostrando a vocês. Então, perguntado na prova sobre qual é o, digamos aqui, né, onde está localizado o firewall que diz respeito à categoria, é sistema de segurança. Então, vou mostrar aqui de novo, ó, sistema de segurança. Essa é a categoria do firewall, sistema de segurança. Então, senhores, retomando, né, só para fixar melhor, firewall protege contra hackers, contra invasores, não contra vírus. Quem protege contra vírus é antivírus. Perguntado onde está, resposta, painel de controle. Agora, se solicitar novamente qual a categoria que está localizado o firewall, a alternativa correta é sistema de segurança. Como pegadinha de provas de concurso,
As bancas costumam perguntar, e as de vocês também, dizem sistema de segurança, tá? Então, cuidado que não é de segurança, é e-segurança. Estou frisando, né, com a intenção de vocês fixarem. Então, falamos primeiro sobre os caracteres inválidos ou proibidos, depois com relação aos ícones da área de trabalho, e o ícone que mais cai na prova é a lixeira. Vimos agora recentemente o firewall. Ainda sobre um pouco mais sobre a lixeira, existem algumas afirmações que aparecem na prova com relação à lixeira, que são perguntas consideradas assim de usuário, não são perguntas de concurso, ou seja, a maioria sabe. Então essas perguntas onde a maioria dos usuários sabem, vocês concurseiros devem saber também. Então, lembrando que se um arquivo se encontra, por exemplo, na lixeira, como eu estou mostrando aqui para vocês, esse arquivo chamado pragas virtuais, se ele está na lixeira, se nós restaurarmos da lixeira, com o botão direito do mouse, conforme eu vou mostrar para vocês, ó, se nós restaurarmos da lixeira, cuidado para não dizer que volta para a área de trabalho ou para a pasta meus documentos ou documentos, e sim volta para o local de origem. Então, ao restaurar da lixeira, volta para o local de origem. No entanto, ao deletar um arquivo que se encontra na lixeira, ou excluir, que são sinônimos entre si, conforme eu estou mostrando a vocês, ao excluir da lixeira não tem volta. Então lembre-se, quando se encontra na lixeira um arquivo, pasta ou programa, ao ser deletado não tem volta, ao ser restaurado, local de origem. É uma das perguntas assim que às vezes as bancas fazem, porque a maioria já sabe, então vocês não podem errar, então por isso que eu estou frisando, se bem que a maioria dos usuários sabem disso, então é mais com a intenção de vocês acertarem. Ainda falando sobre o sistema operacional Windows, existe uma tecla de atalho, que é a tecla de atalho que mais cai na prova com relação ao sistema operacional Windows, que eu vou colocar aqui no cantinho do quadro, que é bom vocês decorarem, que é a tecla de atalho Shift Del. Vou fazer aqui um divisor de águas, vou escrever aqui embaixo. Shift Del. A grafia é Shift mais Del. A fala é Shift Del. O mais é porque a gente fica pressionado. Então, essa tecla de atalho Shift Del é bom vocês decorarem. Há exemplo aqui, ó, dos caracteres inválidos que também vocês vão ter que decorar. Em informática, algumas questões vocês vão ter que decorar, outras entender. Então, às vezes é só decorar, às vezes é só entender e às vezes as duas coisas juntas. Então, no caso Shift Del, deleta sem passar pela lixeira. A banca organizadora diz de forma permanente, verdadeiro, de forma irreversível, verdadeiro. Não há como recuperar, verdadeiro. Então, decorem para a prova Shift Del. Como pegadinha, né, a banca diz Ctrl Del. É errado, ó. Vou escrever aqui para vocês sintonizarem com a matéria. Ctrl Del não. Alt Del também não. Então, senhores, guardem para a prova o atalho Shift Del, que deleta sem passar pela lixeira, tá? De forma permanente e reversível. É bom não errar também, porque é uma das questões consideradas bem frequentes aqui com relação à aula de hoje do sistema operacional Windows. Ainda em ato contínuo, nós vamos ver aqui a composição da barra de tarefas, que é essa barra que fica localizada aqui com o menu iniciar, com a data e hora e os demais ícones aqui. Então eu vou apagar aqui no quadro e vou mostrar a vocês a composição da desktop, ou seja, aqui especificamente, né, no caso, a barra de tarefas. Então vou colocar algumas dicas aqui para vocês não errarem na prova. Então toda barra é barra de tarefas. Raramente a banca cita barra de tarefas, né, porque a maioria das pessoas sabem. Então, como as questões têm o objetivo, né, de fazer vocês errarem, eu estou dizendo em provas de concurso, claro que vocês não vão errar, então eu vou colocar aqui a composição da barra de tarefas e alguns ícones aqui que a banca pergunta a vocês, lembrando que é sem a tela do programa. Aqui eu estou mostrando a imagem com a intenção de vocês guardarem para a prova, mas eu vou mostrar a composição então da barra de tarefas. Por exemplo, vou colocar aqui o iniciar, que corresponde ao menu iniciar aqui, né, ali, o iniciar, e lá no final nós encontramos quem? A data e hora. A data e hora. Então a data e hora fica localizado lá no finzinho da barra de tarefas. Alguns ícones que aparecem ali são chamados de ícones ativos, que eu vou colocar aqui no quadro para vocês me acompanharem. Ícones ativos. Vou puxar uma seta, ó, e vou escrever ícones ativos. Então, esses ícones chamados de ícones ativos são ícones que aparecem automaticamente. Um exemplo bem comum para que vocês consigam entender melhor, que é de prática usual, né, é quando nós espetamos, por exemplo, um pendrive na porta USB. Automaticamente fica ao lado da data e hora
um breve display dizendo: foi encontrado um novo dispositivo de hardware, que no caso aí está se referindo ao pendrive. Então, o ícone que fica ao lado aqui da data e hora, que mostra para nós a unidade do pendrive, que é uma letra que corresponde ao pendrive, como E, como F, G ou qualquer outra letra que por padrão é o E, e é chamado de ícones ativos. Então a banca vai dizer assim, por exemplo, os ícones ativos, e aí vocês vão dizer o que é isso? São os ícones que aparecem ao lado da data e hora. Eu dei o exemplo do pendrive porque é mega conhecido. Poderia ser também a atualização do antivírus, poderia ser também a bateria do Note que aparece ali, entre outros. Mas eu gostaria de salientar para vocês o programa do sistema operacional que configura automaticamente um pendrive quando nós espetamos na porta USB. Então, esse programa, ele é chamado de, vou escrever aqui para vocês, Plug and Play. Então, senhores, o que é Plug and Play? Primeiro vamos à expressão, é Connect Use. Plug and Play, aqui traduzindo para nós, é Connect Use. O que é o Plug and Play? Ele também é um programa, ele também é um software que faz parte do sistema operacional. Me refiro ao Windows XP, os editais aí de vocês, né? No caso, depende do cargo, é o Windows XP para qualquer cargo de vocês. Então, o que é o Plug and Play? É um programa do sistema operacional que configura automaticamente um hardware. Mas cuidado que ele somente enxerga, ele somente visualiza hardwares que usam porta, vou escrever aqui para vocês, USB, cuja sigla é Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. O que quer dizer porta USB? É também considerada uma memória flash pelas bancas organizadoras de flash porque é rápido. Então, quando nós espetamos um hardware que usa porta USB, o programa que mostra a vocês que ele foi configurado automaticamente é o programa Plug and Play, que faz parte do sistema operacional Windows XP. Então, a banca vai juntar a vocês esse ícone ativo com o programa Plug and Play e vai falar de porta USB. Então, vou dar um exemplo. Se eu dissesse assim a vocês, como as bancas dizem, quando um hardware que usa a porta USB é conectado a um computador com o sistema operacional Windows XP, qual é o programa que configura esse hardware automaticamente? É o programa Plug and Play. Cuidado, que o Plug and Play, ele apenas enxerga portas USB, ou seja, Universal Serial Bus. Se eu colocar, por exemplo, um CD ou DVD na unidade, o Plug and Play não vai configurar, porque ele somente, apenas, e essa é a dica para a prova, enxerga portas USB. Então, coloca um CD ou DVD no drive, que é aquela unidade que recolhe quando nós colocamos CD ou DVD, não é esse programa que faz isso. É um outro programa, mas a banca pergunta de forma cotidiana sobre o Plug and Play. Então, posso dizer que quando um hardware que usa memória flash, portas USB, que programa que configura Plug and Play, e ele é considerado um ícone ativo. Então, o ícone ativo é um ícone que fica ao lado da data e hora, e o Plug and Play mostra o ícone ativo quando a gente espeta um hardware que usa a porta USB. Claro que não vale só para pendrive, poderia ser uma webcam, poderia ser uma impressora, teclado, enfim, qualquer hardware que use porta USB. Mas lembrando que é apenas para portas USB. Uma outra dica que eu também vou dar a vocês é que o Plug and Play, ele configura um hardware de forma automática. Então é automático. Ou seja, o software Plug and Play é de forma automática ou automaticamente, posso dizer assim. Ou seja, não é manual. Basta espetar um hardware que usa a porta USB para automaticamente o Plug and Play ser conectado. A banca organizadora, para fazer vocês errarem, diz que é manualmente, é automaticamente. Então, dica, Plug and Play é um programa de sistema operacional que configura um hardware automaticamente, mas apenas vale para portas USB e é sempre de forma automática, ou seja, não de forma manual. E lembrando que a sigla USB, só rapidamente falando, é Universal Serial Bus, também conhecida como memória flash. Então, posso dizer que as memórias flash são configuradas automaticamente pelo programa Plug and Play e que mostra aqui um dos ícones ativos. Claro, existem outros, né? Mas eu estou falando do Plug and Play, estou falando do porta USB como ícone ativo porque é, né, o ícone que mais cai para vocês lá na prova. Então, a gente está colocando aquelas
questões que são consideradas mais frequentes. Bom, dito isso, vou mostrar a vocês outras questões aqui que envolvem ainda a área de trabalho ou a desktop do Windows. Por exemplo, existem alguns ícones aqui da desktop que por volta e meia a banca organizadora solicita a vocês. Eu vou falar daqui do Windows Explorer. Não sei se dá para ver, mas aqui no cantinho é um íconezinho de cor amarela que lembra uma pasta, é chamado de Windows Explorer. Então, a banca mostra essa tela, vou clicar para vocês me acompanharem, e fala sobre o Windows Explorer. Então, se a banca, vou colocar aqui o nome para vocês me acompanharem, se a banca colocar Windows Explorer, está se referindo Windows Explorer, para vocês me acompanharem aí. Windows Explorer é um ícone que aparece aqui na barra de tarefas. Ele também está localizado lá nos acessórios do Windows. Mas eu não quero ficar dando valia, no caso aí concreto, ao caminho, porque a banca não pergunta muito o caminho do Windows Explorer. E sim pergunta isso aqui que eu vou mostrar a vocês. Por exemplo, essas bibliotecas aqui. Eu vou mostrar aqui e vou escrever aqui, caso não consiga enxergar direito ou queira ver melhor, eu vou escrever ali depois. As bibliotecas. Ó, vou clicar aqui, o mouse, não sei se dá para ver, mas aparecem bibliotecas aqui. Ó, bibliotecas. As bibliotecas são pastas que são acionadas automaticamente pelo sistema operacional. Então, por exemplo, quando nós fazemos um download, por exemplo, de uma música, fica na pasta músicas aqui. Se a gente faz download de um vídeo, que é o ato de transferir da internet para o computador, fica aqui em vídeos. Imagens, a mesma coisa, e aqui mostra os documentos, os mais recentes que foram criados. Então a Microsoft intitulou essas pastas aqui, que são acionadas automaticamente, de bibliotecas do sistema operacional, que eu vou escrever aqui ao lado para vocês poderem me acompanhar. Então, se lá na prova o professor perguntar a vocês novamente quais são os nomes das bibliotecas, vocês vão ter que memorizar o nome dessas bibliotecas, que é uma outra que também pergunta, né? Que vocês vão ter que memorizar para a prova. Então, vou escrever aqui os nomes das bibliotecas para vocês, né, me acompanharem. Então, bibliotecas. As bibliotecas, ó, do sistema operacional, que é o Windows, né? Lembrando que o sistema operacional tem um outro nome, tá, senhores? Para vocês guardarem para a prova, que a gente chama de software básico. Então, o software básico, o sistema operacional, é o tema da aula de hoje. É aquele primeiro programa que aparece, que gerencia, como eu já falei, todos os hardwares e todos os softwares. Ou seja, é o programa mais importante do computador. Então, ao ligar o PC, o Windows aparece e o Windows gerencia todas as partes físicas, teclado, mouse, impressora e todos os demais programas. Só cuidado, lembrando sempre que na prova se tem o hábito de dizer sistema operacional e não Windows. Se tem o hábito de escrever software básico e não Windows. Mas se aparecer sistema operacional software básico, é do Windows, porque os programas são classificados em grupo. E no caso o Windows XP, que é o tema de vocês, né, do concurso, ele é classificado como sistema operacional software básico. Então as bibliotecas que vocês vão ter que decorar para a prova são 4, que eu vou escrever aqui para fixar melhor. E se vocês quiserem me acompanhar aqui, caso consigam ver a imagem, já vou mostrando, ó, documentos, ó. Então documentos é o nome de uma biblioteca, vou colocar aqui, documentos. Outra biblioteca que também aparece aqui é a imagens, ó. Não sei se dá para ver ali, mas eu escrevo aqui para vocês. Imagens. Outra biblioteca que aparece ali, ó, músicas. E finalmente a biblioteca vídeos. Então, como é que seria a pergunta da prova? Novamente, é claro, assinale a alternativa que corresponde às bibliotecas do sistema operacional. Vocês vão ter que saber essas 4 aqui. Tá? Lembrando a vocês, quando a gente faz download de imagem, música e vídeo, fica aqui automaticamente. E a pasta aqui chamada documentos. Então, perguntado para vocês o nome das bibliotecas, é isso. E vocês encontram na tela do Windows Explorer aqui. É só clicar aqui nesse ícone, caso tenha na barra de tarefas, ou nos acessórios. Lembrando que não é obrigatoriamente, vocês têm que ver a tela. Essa pergunta, então, remete ao decorar. Então,
biblioteca sistema operacional é isso aqui, tá bem, senhores? Continuando ainda, vou apagar o quadro aqui e nós vamos ver os nomes das ferramentas do sistema. Então vou escrever aqui, ferramentas do sistema. Depois vocês copiem aí, dêem uma pausa, retrocedem o vídeo aí, né? Enfim, tá? Então, ferramentas do sistema. Vou escrever aqui um subtítulo, ferramentas do sistema. Ferramentas do sistema. As ferramentas do sistema, ferramentas são várias, o sistema é um só, tá, senhores? Que é o Windows. Elas estão localizadas nos acessórios que eu vou mostrar aqui para vocês, caso vocês queiram me acompanhar. Mas lembrando que na prova, esse caminho aqui é meramente informativo. É só com a intenção de vocês me acompanharem. É no iniciar, todos os programas. Depois eu procuro aqui, ó, acessórios. Rolo a tela. Aqui aparecem as ferramentas do sistema. Ó, não sei se dá para ver, mas é também meramente informativo, né? Porque cai na prova aí a teoria das ferramentas. Então aparece aqui uma lista de ferramentas do sistema. Vou explicar assim de forma introdutória o que são isso. O que são as ferramentas, né? São programas da Microsoft quando criou o Windows e colocou essas ferramentas que são programas na essência. Então quando a gente fala de ferramentas, são programas criados pela Microsoft. E que quem usa as ferramentas somos nós, usuários. E essas ferramentas aqui, elas estão relacionadas a dois aspectos, dois assuntos. Ou é a segurança das informações, quer dizer, a segurança dos arquivos, pastas e programas, ou então o desempenho do computador. Então quis aqui o desenvolvedor criar programas que fossem usados por nós, usuários, e intitulou de ferramentas do sistema. Então, de novo, são programas do sistema operacional, do Windows XP para vocês. Uma das ferramentas que mais cai, ou a ferramenta ainda que mais cai, é a desfragmentador de disco, que ela aparece aqui, que eu vou marcar para vocês, depois eu vou escrever no quadro para vocês me acompanhar, caso aí não esteja enxergando a tela. Aqui, ó, deixa eu só marcar para vocês, desfragmentador de disco. Então, cada linha aqui, ó, é uma ferramenta do sistema. Deixa eu passar para cá para ficar melhor a visualização. Ó, agendador de tarefas, computador, desfragmentador de disco, editor de caracteres, informações, sistema, limpeza de disco, enfim. Cada linha aqui, ó, cada nome é uma ferramenta. É um programa do sistema operacional. Essa que nós vamos ver, a desfragmentador de disco, que eu vou escrever ali no quadro para vocês. Então, a banca gosta muito de perguntar sobre essa ferramenta. Claro que são mais de 15 ferramentas, como vocês podem ver aqui na tela, mas a preferida pela banca é essa, até porque a gente está vendo hoje, só para ilustrar, né, aquelas perguntas que mais caem do sistema operacional Windows. Então, vou colocar aqui desfragmentador de disco. Caiu na prova, vocês vão ter aqui já a ideia como é que vocês vão fazer para pôr o X e acertar. Desfragmentador de disco. Desfragmentador de disco, tá? Bom, a ferramenta desfragmentador de disco, daquela, né, só para pausar, né, de novo, é uma ferramenta que faz o seguinte. Então eu vou primeiro explicar para vocês em linhas gerais, depois vou fazer um esquema para vocês acertarem na prova. Essa ferramenta, ela realoca, ela reagrupa, ela reorganiza os arquivos em uma unidade. Qual é a ideia? É de todas as vezes que nós salvamos um arquivo em qualquer aplicativo, no Word, no Excel, PowerPoint, qualquer programa onde nós salvamos um arquivo, quem grava esse arquivo é o sistema operacional Windows. Então, o Word não grava arquivo. Por exemplo, é uma falsa ilusão. Eu estou com a tela do Word e digito um documento, por exemplo. Quando nós salvamos como, que é o ato de transferir, né, um arquivo e salvar no computador aí e deixar numa pasta ou numa unidade, quem grava o arquivo não é o Word, apesar de eu estar vendo a tela do Word. Quem grava o arquivo é o sistema operacional Windows, porque é ele que gerencia todo o hardware e todo o software. Então quer dizer que quando nós gravamos um arquivo no nosso PC, no nosso computador, pode ser também desktop ou não, quem grava o arquivo é um programa chamado NTFS, que eu vou escrever aqui. NTFS. Isso nas versões mais recentes do Windows. No caso do Windows XP, que é o edital de vocês, aqui é mais recente, é o FAT32. Então vou explicar o que é isso. O que tanto faz o NTFS ou o FAT32 são
programas do sistema operacional. Esses programas são considerados programas de gerenciamento de arquivo. Esses programas aqui que vão fragmentar os arquivos em uma unidade. Então, a maioria dos usuários imaginam que um arquivo ele é gravado inteiro, mas na realidade um arquivo ele nunca é gravado inteiro. Ele é gravado às partes, aos fragmentos. E por que um arquivo é gravado assim, não é gravado inteiro? Para que nós consigamos rodar mais de um programa ao mesmo tempo. Daí se costuma dizer, e é verdade, em provas de concurso, que o Windows é considerado um programa que gerencia hardware e software, e é ele que vai fragmentar os arquivos na unidade, para que ele seja considerado como sistema operacional multitarefas. Então, quando se diz que o Windows é multitarefas, é porque ele roda mais de um programa ao mesmo tempo. Só que para que o Windows consiga fazer isso, gravar o arquivo aqui fragmentado, ele tem que deixar que a gente use vários programas ao mesmo tempo. Ou posso pensar o contrário também. Para que nós consigamos rodar mais de um programa ao mesmo tempo, Word, Excel, PowerPoint, entre outros programas, nós temos que fragmentar os arquivos, porque senão eu iria usar só o Word e não usar o Excel. Então, o programa de gerenciamento de arquivos é o FAT32, no caso do Windows XP. Nas versões mais recentes, só coloquei aqui como comentário, é o NTFS. Então, o que faz o FAT32 ou NTFS? Mas para vocês é o FAT32. É aquele programa que faz parte do Windows que vai fragmentar os arquivos na unidade. Então, o que acontece? Quando nós salvamos um arquivo em qualquer aplicativo, no Word, no Excel ou PowerPoint, o sistema operacional, no caso o Windows XP, fragmenta os arquivos. Vou fazer uma linha de tempo aqui que representa o tamanho de um HD, também conhecido como disco rígido. O HD, o disco rígido, armazena todas as informações que estão em um PC. Então, quando nós salvamos um arquivo, o sistema operacional Windows entrega a competência exclusiva do FAT32 ou NTFS, dependendo da versão, para vocês é FAT32, que vai fragmentar os arquivos na unidade para que o Windows rode mais de um programa ao mesmo tempo. Então, vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam. Eu vou colocar A aqui como se fosse o nome de um arquivo. Então, imaginem vocês que o caractere A aqui representa o nome de um arquivo, lá no salvar como. O sistema operacional, então, entrega, como eu já falei, para o programa de gerenciamento de arquivos, para vocês FAT32, e vai fragmentar o arquivo. Lembrando que ele faz isso para que o Windows consiga rodar mais de um programa ao mesmo tempo. Daí se costuma dizer que ele é um sistema operacional multitarefas. A mesma coisa acontece se eu salvar um arquivo novamente no Word, no Excel, qualquer aplicativo. Lembrando que aplicativo é informática, é Word, Excel, não tem nada a ver com WhatsApp, Instagram, como a gente fala em aparelho celular. Então o arquivo B, faz de conta que B representa o nome do arquivo, também é fragmentado. O arquivo C também. O que acontece? O nosso HD, o disco rígido, ele vira uma colcha de retalhos com o tempo, com os anos que se passam, devido ao fato do sistema operacional fragmentar os arquivos. Então, com o tempo pode acontecer, de que o sistema operacional fique, depende de quantos arquivos tu grava por dia, com o passar do tempo, dos anos, enfim, a periodicidade aqui não é relevante, o HD vira uma colcha de retalhos. Então, a Microsoft, em 1981, inventou o programa chamado desfragmentador de disco que eu estou mostrando a vocês aqui, que está localizado nos acessórios. O que faz essa ferramenta? Ela realoca, ela reagrupa ou reorganiza os arquivos. Então, ao clicar no caminho exibido na tela, o que é que essa ferramenta desfragmentador de disco faz? Faz isso aqui. Faz com que os arquivos sejam realocados e alocados de novo. Reagrupados, reorganizados. Então, por exemplo, o arquivo A, que estava um pedaço aqui, um outro lá adiante, ele é assim, realocado aqui. Observem, esse pedacinho, digamos assim, vamos falar desse jeito, fica aqui, esse pedacinho chama cluster, o nome técnico, mas só para ilustrar, fica aqui, o outro fica aqui, e assim por diante, Então, assim ficam os arquivos depois de ter executado a ferramenta desfragmentador de disco. Então, ela realoca, observem, reagrupa, reorganiza os arquivos em uma unidade. A unidade aqui é o HD ou disco rígido. Vocês cuidem para não errar questões que a banca de vocês costuma afirmar no decorrer do tempo. Exemplo, vou falar de forma errada. A ferramenta desfragmentador de disco, ela deixa os arquivos inteiros. Os arquivos não ficam inteiros, eles ficam realocados, eles ficam reagrupados. Isso é falso. Dizer também que a ferramenta desfragmentador de disco, vou mostrar de novo a tela para vocês,
ela torna o computador mais rápido, isso também não é verdade. Porque essa ferramenta ela não torna o PC mais rápido, e sim os arquivos são abertos mais rápidos. Então, dando um exemplo de vida, ao dar um duplo clique para abrir um arquivo, o arquivo é exibido mais rápido, mas o computador não ficou mais rápido. Então, a velocidade que eu me refiro é uma velocidade de I/O, ou seja, uma velocidade de abertura de arquivo. Até porque, senhores, quem determina a velocidade de um PC não é um programa desfragmentador de disco, e sim o que a gente chama de CPU, ou processador que fica na placa-mãe. Então, quer dizer que a ferramenta desfragmentador de disco aumenta a velocidade para visualizar um arquivo. Isso é verdadeiro. Aumenta a velocidade para visualizar um arquivo. Verdadeiro, mas não a velocidade do computador. Outra coisa que também é incorreto é dizer, se vocês olharem para cá, é dizer que aumenta o tamanho do meu HD ou da minha unidade, disco rígido. Vocês observem que o HD continua do mesmo tamanho, ó. O que ficou maior foi uma área contínua. Então a área contínua ficou maior, mas o tamanho do HD não aumentou. Comparando isso a um exemplo de vida, para ficar mais fácil de entender, é como se alguém arrumasse as roupas num roupeiro. Quando nós arrumamos a roupa num roupeiro qualquer, nós temos, o acesso à roupa de forma mais rápida. Haja vista que ele ficou reorganizado, ou as roupas ficaram reorganizadas. Mas observem, o meu HD, ou no caso o meu roupeiro, não aumentou de tamanho. Então deixar uma área contínua maior é verdadeiro, mas dizer que o HD aumentou de tamanho é falso. Só que a banca não diz assim para vocês, aumenta o tamanho do HD. Ela diz, aumenta o tamanho da unidade, que a unidade se refere ao HD, que por padrão, já vou fazer o gancho, nós chamamos de unidade C. A unidade C corresponde ao HD ou disco rígido, também chamado pelo nome técnico de device. Então vocês cuidem que unidade ou device, se escreve device, a pronúncia device, é a mesma coisa. A unidade C, verdadeiro, o device C também. Entenderam? Então cuidado para não confundir esses nomes aí. Unidade e device são sinônimos, um é culto e é coloquial. Então, deixa uma área contínua maior, não aumenta a velocidade do meu computador, mas cuidado, aumenta o desempenho. E é nesse ponto que eu queria frisar com vocês. Aumenta, o desempenho do PC. Aumenta o desempenho. Verdadeiro. Vou me fazer explicar. Se os arquivos são abertos de forma mais rápida, o sistema operacional Windows gasta menos tempo para visualizar o arquivo. Se ele gasta menos tempo para visualizar, ele aumenta o desempenho, mas longe de novo aumentar a velocidade do computador. Então, aumenta o desempenho? Sim. Quer dizer, se o sistema operacional gasta menos tempo para abrir o arquivo, o desempenho é maior. É como vocês que estudam para concurso, vêm às aulas, seguem a orientação dos professores, vocês acertam de forma mais rápida uma questão. Por quê? Porque o desempenho foi melhor, tu estudou com técnica, estudou, te preparou, então o desempenho foi maior. Isso equivale a duas pessoas terem acertado a mesma questão, uma gastou menos tempo, a outra gastou mais tempo. Então cuidado, que aumentar o desempenho é verdadeiro. Mas não deixe os arquivos inteiros, deixe uma área contínua maior, verdadeiro, observem, mas não aumenta a velocidade do PC. Tranquilo? Então, isso é com relação à ferramenta desfragmentador de disco, que é a ferramenta que mais cai. Vou mostrar uma segunda ferramenta do sistema agora, que também, volta e meia, a banca mostra a vocês lá na prova. Então, vou apagar aqui para vocês me acompanharem. Eu me refiro à ferramenta backup. Não sei se vocês já ouviram falar na vida. Fez backup? Tem que fazer. Nas empresas se fala. Na vida, de uma maneira em geral, se costuma falar sobre backup. Então, essa ferramenta backup é uma ferramenta do sistema operacional. É um programa do Windows, em outras palavras. A tradução da palavra backup, para nós na informática, quer dizer cópia. Então, quando alguém faz backup, faz cópia. E por que nós temos que fazer backup das nossas informações? Porque o computador é formado também de parte física. E toda parte física um dia vai dar problemas, por algum motivo qualquer. Então, quando alguém faz backup, faz cópia de quem? Dos seus arquivos, por exemplo, das suas pastas e seus programas. A ideia central é uma só. Se o computador ficar inoperante, a gente usa uma expressão, em informática, o computador deu pau, expressão usada para computador inoperante, Então, se der pau num computador, quem fez backup fez cópia dos seus arquivos, pastas e programas. E aí eu tenho uma pegadinha para mostrar a vocês. Então, vou colocar aqui do que é possível nós fazermos backup. Arquivos, pastas e, finalmente, programas.
Então, quem faz backup disso: arquivos, pastas e programas. E, senhores, fazer backup é sempre da máquina, do PC, para uma unidade removível. Por exemplo, um pendrive, um CD, um DVD ou HD externo. Então, quem faz backup, a origem é sempre o PC e o destino é sempre uma mídia removível. Por quê? Porque se o computador estragar por algum problema, o que é que acontece? Quem fez backup dos seus arquivos, pastas e programas tem salvaguardado as informações. Lembrando a vocês que a pegadinha, entre aspas, né, como o pessoal costuma dizer em concurso, pegadinha, é aqui em programas. Por exemplo, quando nós fazemos download, que é o ato de transferir uma cópia do que está na internet para o computador do usuário, quando a gente faz download de um programa, esse programa, como vocês bem sabem, ele pode ser gratuito ou pago. Se um programa é gratuito, ele pode sim fazer cópia, porque não está aí na lei do direito autoral. No entanto, se um programa é considerado pago, ele não permite cópia. Então, o que eu estou mostrando a vocês para me fazer explicar? Um programa chamado backup, que é uma ferramenta do sistema operacional, cuja tradução é quase, para não dizer que é, autoexplicativa, faz cópia. Então, nós podemos fazer a backup dos nossos arquivos. Então, nós escolhemos quais arquivos nós vamos backupear, que é sempre do PC para uma mídia removível. Nós podemos selecionar as pastas que nós queremos também, da mesma maneira, backupear. Mas cuidado, que nós não podemos fazer cópia de um programa que não permite a sua cópia. Então, quer dizer, na prova, qual é a orientação para vocês? Ao afirmar novamente que backup é um programa do sistema operacional, Windows, faz cópia de todos os programas, é falso, porque os programas pagos não permitem a sua cópia. Mas, no entanto, os programas que são considerados gratuitos permitem a cópia. Um clássico exemplo é um antivírus. Ele pode ser pago ou gratuito. Então, se um programa ele é freeware, que eu vou escrever aqui para vocês, é porque ele é gratuito, ele permite a sua cópia. Então, se a banca organizadora perguntar a vocês ou afirmar que backup é uma ferramenta do sistema que faz cópia de programas considerados freeware, isso é sinônimo de verdade. Mas, no entanto, ao afirmar que a ferramenta backup copia programas pagos, é falso. Só que vocês vão ter que cuidar com as expressões na prova. Não basta saber a matéria, tem que saber como é que caem as expressões. Os programas que são pagos, vou fazer um divisor de águas aqui, nós chamamos no universo de concurso público, porque cada um pode falar de cada jeito, mas em concurso a gente chama de software proprietário. Então, um software que é considerado software proprietário não permite cópias. Então, vou errar. A ferramenta do sistema backup, do sistema operacional Windows XP, tema do edital de vocês, copia programas considerados softwares proprietários, ou é falso. Programas considerados freeware, verdadeiro. Todos os programas é falso, porque programa pago não permite a sua cópia. Bom, então, senhores, era isso que eu tinha que mostrar para vocês na aula de hoje, sobre o sistema operacional Windows e aquelas questões que são consideradas mais frequentes.